teste de hipótese. O teste de hipótese é um método de inferência estatística usando dados de um estudo científico. Ele corresponde a uma regra decisória que nos permite rejeitar ou não rejeitar uma hipótese estatística com base no resultado de uma amostra. Então, a hipótese estatística é uma suposição quanto ao valor de um parâmetro populacional ou de uma afirmação quanto à natureza populacional. No teste de hipótese, ao aplicarmos um teste de hipótese, temos que tomar uma decisão com base em informação apenas parciais, as que estão na amostra, sobre a realidade. Há dois tipos de erros de decisão que podem ocorrer, podem ser cometidos, que devem ser evitados. O primeiro erro é rejeitar a hipótese nula, quando a hipótese nula é verdadeira. O segundo erro é aceitar a hipótese nula, quando a hipótese nula é falsa. A probabilidade de ocorrer. O erro 1 que é a probabilidade de rejeitar a hipótese nula, se a hipótese nula for verdadeira. Então, a beta é a probabilidade de ocorrer o erro 2, que é a probabilidade de aceitar a hipótese nula quando a hipótese nula é falsa. Um teste de hipótese de uma amostra, a primeira fase é a média amostral, que é uma constante conhecida para especificar a hipótese nula e a hipótese alternativa. Usaremos uma das três possibilidades a seguir. Uma é o teste bilateral, onde a hipótese nula é a média é igual a essa média estabelecida, versus a hipótese alternativa, que a média é diferente da média dada. Teste unilateral, onde a hipótese nula a média é menor que a média dada, versus a hipótese alternativa, em que a média é maior do que a média dada. E o outro teste lateral pode ser que a minha hipótese nula, a média seja maior que a média estudada, versus a hipótese alternativa, em que a média é menor do que a média dada. Em seguida, devemos escolher o nível de significância alfa e usar como estatística de teste a expressão da segunda fase. Então, é assim que vamos determinar o Z: a média dos dados menos a média dada, desvio padrão, raiz quadrada da quantidade de elementos que nós temos. Na quarta fase, temos que ver a distribuição de probabilidade normal, Z, correspondente à hipótese nula, é N. Ele vai variar de 0 a 1 essa probabilidade. A quinta fase, obter a região de rejeição, ou seja, o conjunto de valores de Z que nos levarão a rejeitar a hipótese nula, levando em conta os passos anteriores. A sexta fase, coletar os dados x1, x2 até xn e calcular o valor de Z, o valor do teste, que é a média amostral, a média dada, estudada, o desvio padrão e a raiz quadrada da quantidade de elementos que eu tenho aqui. Decidir pela rejeição ou pela aceitação da hipótese nula, conforme critério especificado no passo 5, tá? Sendo essa expressão dada para calcular a média amostral. Nós podemos ter aqui, de forma de diagrama, as três situações.
O teste bilateral, tá? Bilateral, curva normal, onde nós temos exatamente que a média amostral é igual à média que é dada. Sabe bem que eu estou estudando essa média. Então, ele corresponde a essa região central aqui. Já a hipótese nula é acontecer esse região de rejeição, que a média é diferente da média dada. Já no teste bilateral, eu posso considerar que a média amostral é menor do que a média dada. Então, ela é uma região menor. Então, eu estou com essa região aqui correspondendo à minha hipótese nula. Então, a minha hipótese alternativa é que seja o contrário, que a média seja maior. Então, eu tenho nessa região aqui, que é a região de rejeição. A bilateral também pode acontecer que a média seja maior do que a média dada. Então, eu estou com essa região correspondendo à minha hipótese nula e essa a hipótese alternativa, quando eu rejeito a hipótese nula. Então, essa aqui é a minha região de rejeição, minha hipótese alternativa. Vamos começar a explicar esse conteúdo resolvendo algumas questões.